Essa semana nós tivemos um momento muito importante aqui na região de Massachusetts para todos os imigrantes que querem ter a sua driving license. Na última terça-feira aconteceu uma audiência pública onde foi prevista aí a apresentação de um projeto para a liberação dessa carteira. E quem vai falar com a gente é o jornalista e radialista Eduardo Meirelles, que esteve lá presente. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, você telespectador. Pois é, foi uma terça-feira, realmente uma terça-feira especial, até por conta da apresentação do projeto, que é o H2985. Esse projeto ele trata da questão da liberação da carteira de motorista para as pessoas aqui no estado de Massachusetts que não têm aí a sua situação regular, né? Muitos são considerados pessoas indocumentadas. E nessa audiência foi pedido aí que a população comparecesse aí na maior quantidade possível, o que infelizmente não aconteceu devido à questão tempo, né? A gente ficou sabendo disso na quinta-feira, ou seja, nós não tivemos tempo hábil de avisar a comunidade com respeito à questão dessa audiência. Apesar do tempo ele ter sido pequeno, Eduardo, eu pude perceber também que a comunidade brasileira foi a que maior fez presença lá. Ah, não, sem sombra de dúvida. Muitas pessoas estiveram presentes lá. Não foi aquele número esperado de pessoas que a gente gostaria que tivesse, mas sim, algumas pessoas apareceram lá, pessoas que estavam no seu ambiente de trabalho, aproveitaram a folga, pessoas que estavam indo fazer uma pintura, passaram por lá, todo mundo. Enfim, eles estiveram lá e compareceram. Por ser um projeto muito importante e relevante para a comunidade, né? Isso. E para o imigrante em si, tanto a comunidade brasileira, hispana, enfim. Não, sim, lógico. Só para a gente, então, colocar você, telespectador, a par desse projeto, é o projeto de lei 2985, H2985, que trata, então, da permissão da carteira de motorista para a pessoa que não tem a situação regular no estado de Massachusetts dirigir. Ontem, nessa terça-feira, aliás, aconteceu, então, essa audiência pública. Do que se trata isso? Um comissionado encabeçado pelo senador Magui, ele e essas pessoas, então, iam ouvir as partes, né? Pessoas que são contra e pessoas que são a favor a questão desse projeto. Para nossa sorte, tivemos lá em torno de 25 depoimentos favoráveis e de muitas pessoas, entidades sociais, tivemos lá representantes da Associação de Imigrantes Irlandeses, tivemos hispânicos, tivemos empresários brasileiros, inclusive médicos, todas essas pessoas, então, dando o seu depoimento, falando da necessidade de quão seria benéfico para o estado de Massachusetts a questão da implantação da carteira de motorista para as pessoas que não têm documento aqui no estado. A única depoimento contrário com respeito foi inclusive do chefe de polícia de Salem, o chefe de polícia Butler. Ele foi a única pessoa que com veemência foi lá, explicou o seu ponto de vista, dizendo que a questão da carteira de motorista é uma questão de ordem nacional e não estadual, que o governo do estado de Massachusetts não tem que se envolver nisso, e sim o governo do presidente Barack Obama tem que reformar aí a questão do sistema de reforma imigratória, que está realmente quebrado, um sistema falido. Mas isso é uma coisa que vai beneficiar e muito o nosso estado. A gente teve lá a presença, por exemplo, de um dos representantes do Departamento de Motor Vehicles aqui de Massachusetts, e essa pessoa trouxe dados contundentes de quanto seria, em termos financeiros, benéficos para o estado. Afinal, as autoescolas iriam ganhar mais dinheiro com isso, né? Porque mais pessoas iriam se candidatar aí a ter uma carteira de motorista. Enfim, o estado só iria ganhar com a autorização, né, de dirigir para essas pessoas que não têm o documento. Eduardo, eu ouvi também, né, nos noticiários que haveria um projeto, era um dos projetos que estava preocupando a população, sobre um suposto registro. A pessoa ela só poderia registrar o carro caso ela tivesse um ID number ou Social Security. Eu queria saber se esse projeto ele teve valência na audiência ou não. Bom, o que acontece é o seguinte, na terça-feira, a gente teve a apresentação de 3 projetos. O primeiro foi esse, o Safe Drive Bill, o H2985, e dois outros projetos. Um foi o H2989 e o H2990, ambos de autoria do deputado John Fernandes. Esse John Fernandes, ele é um deputado, um senador, aliás, da cidade de Milford. E ele apresentou esses 2 projetos pelo seguinte, em suma, os 2 projetos tratam da mesma situação. Para você que vai precisar, se aprovado, registrar aí o seu carro, o documento necessário vai ter que ser aí um Real ID,
ou então social. Nenhuma outra forma de documento seria permitido. Hoje, por exemplo, para você fazer o registro aí do seu carro, você pode usar, por exemplo, a sua carteira do Brasil, ou se você tem uma empresa, você usa lá o número corporativo. Muito, né? Isso, usa o número corporativo da sua empresa. Facilita e muito. Sim. Então, esse deputado John Fernandes, ele quer prejudicar com isso a questão do acesso, do registro, né? E você tendo, por exemplo, somente o Real ID, ou um social, ou uma Drive License válida no estado de Massachusetts para registrar o carro, muitas pessoas da nossa comunidade vão ter, então, essa outra dificuldade, essa dificuldade extra na questão do registro do seu carro. Porque não adianta você comprar um carro sem ter o registro, não justifica o uso do mesmo, né? A compra do mesmo. Então, esses dois outros projetos, eles também foram apresentados na parte da tarde. Nesse instante da apresentação do projeto, havia somente o deputado e mais 2 ou 3 membros da comissão. Ele só expôs o seu ponto de vista. Mas obteve sucesso? Não. Aí o que acontece? Esse agora é a segunda etapa dessa audiência pública. Aconteceu na terça-feira e agora esse comissionado tem até o dia 15 para eles deliberarem, fazerem aí as suas reuniões e no dia 15, então, eles emitirem a opinião deles com respeito ao projeto. Vai seguir ou não vai seguir? Se seguir, aí começa um passo mais longo. Aí a caminhada é um pouco mais longa. E quando eu falo mais longa é porque a gente, se isso acontecer, vai demorar mais ou menos aí um ano e meio, isso vai depender muito. Então a chance dessa questão, desse projeto dar sequência hoje, ela é pequena, porque a gente está vivendo aí um ano eleitoral. Então, eles não querem tentar prejudicar isso, porque isso prejudica os interesses e, às vezes, o político representado ali, ele acaba perdendo o voto, nunca se sabe. Então, vamos pensar na primeira possibilidade de ser aprovado. Assim, vamos dar um ok para essa questão. O que acontece? Isso, então, vai ser encaminhado para as duas casas. Os senadores e os deputados vão votar a respeito do projeto. Tem lá as deliberações, as emendas, os cortes, enfim. Sendo aprovado, ele vai ser enviado então para o governador assinar ou não. O governador do estado de Massachusetts, o Charlie Baker, ele já disse que não é favorável a esse tipo de projeto. Ele disse que chegou na mão dele, ele vai vetar. E nesse caso, o que pode acontecer? Aí vem uma terceira etapa, que esse projeto volta mais uma vez lá para os senadores, e aí a gente precisa de 2/3 dos senadores votarem novamente nesse projeto. A gente tendo 2/3 e mais um, então o projeto tem que virar lei, independente do governador aceitar ou não. Eduardo, e quais são as suas expectativas quanto a esse projeto? Bom, a minha expectativa para você que está acompanhando aqui é a seguinte. Como eu disse, a gente está vivendo um ano de eleições, né, um ano eleitoral. O estado de Massachusetts tem aí no seu quadro de políticos, em sua maioria, políticos que são democratas. Mas nem por isso seria favorável a essa questão desse projeto. A gente sabe que são políticos democratas, mas que representam cidades e distritos de pessoas que são aí republicanos conservadores. E eles não querem perder aí o voto e o apoio, principalmente financeiro, em suas campanhas dessas pessoas. Então, a minha expectativa com respeito a essa questão desse projeto, o Safe Driving Bill, de passar, sinceramente, é muito pequena. A chance disso continuar depois do dia 15 é muito pequena, justamente no tocante a essa questão ano eleitoral. Mas política é uma coisa difícil de se prever. O que é impossível hoje, amanhã pode ser possível, então a gente precisa de aguardar. A primeira coisa é esperar chegar o dia 15, chegando o dia 15, aí a gente vai saber o que eles vão decidir. Se não decidirem não progredir com o processo, a gente tem que entender, porque o projeto é bom, mas ele foi votado numa hora errada, e esperar, então, uma outra oportunidade, aí no caso, somente ano que vem, para a gente poder, então, debater a respeito disso. Enquanto isso, a gente tem aí outras questões a nível nacional, que é, por exemplo, o DACA e o DAPA, as ordens executivas do presidente Barack Obama, que também aí, se a Suprema Corte decidir julgar favorável, então a gente pode ter aí até no final de junho, por exemplo, uma notícia positiva, afetando aí a vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Aí sim, essas pessoas teriam social e poderiam tirar sua carteira de motorista. Ou seja, agora é realmente esperar para ver o que vai acontecer. Olha, então nós vamos esperar numa expectativa grande, né? Lógico. Principalmente para aquele cidadão que precisa da sua Drive License. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado a vocês.